eu quero ler para nós hoje um relato do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do verso 1 até ao verso 12. Marcos 2, do 1 até ao versículo 12. Nós temos aqui a cura do paralítico de Cafarnaum. É o início do ministério de Jesus, mas as pessoas já haviam percebido que ele estava manifestando o poder de Deus para curar e para libertar. O primeiro milagre tinha sido uma transformação de água em vinho, numa festa de casamento, e aí Jesus começa então os seus milagres, curando, libertando, expulsando demônios. E o ministério de Jesus então começa a ser divulgado. Sabe aquela propaganda boca a boca? Que um vai falando para o outro, um vai anunciando para o outro, um vai comentando, vai dizendo que viu, que vivenciou, que experimentou. É óbvio que há exageros quando se faz uma propaganda, mas não no caso de Jesus. A diferença de Jesus e do Evangelho é que tudo que você possa falar de Jesus e do Evangelho, você nunca vai exagerar, você vai ficar sempre aquém do que de fato é. E nós lemos que alguns dias depois dele ter curado um leproso, você lê isso nos versos anteriores, ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Eu gosto desse texto. Por quê? Porque Jesus sempre se faz saber onde está. Sempre. E onde Jesus está? Jesus está em todos os lugares onde ele é invocado em verdade. Jesus está em todos os lugares onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Jesus está onde o Evangelho é pregado. O Evangelho pregado, ali a presença de Jesus se faz manifesta. Por isso que eu particularmente, eu vou dar um depoimento meu aqui, mais uma vez para você. Eu prego a palavra. Nós temos esse quadro, inclusive, aqui dentro do programa Paraná na Graça, as palavras de Jesus. Porque eu sei que onde Jesus está, onde o Evangelho está, Jesus está. Onde as palavras de Jesus são anunciadas, Jesus está. E as pessoas souberam. Ele entrou numa casa. Obviamente que houve algum tipo de divulgação, quando, por exemplo, nós fazemos assim, vem um missionário, vem um pastor, vem um pregador, que nós sabemos que Deus usa no ministério para cura, para libertação, para salvação. Então nós anunciamos, hoje temos meios de comunicação, como eu mencionei, naquele tempo era o famoso boca a boca, era um falando para o outro, olha, Jesus está naquele lugar, naquela casa, naquela sinagoga, naquele templo, naquele monte, naquele deserto. E logo nós lemos no versículo 2, ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Eu sempre entendi que quando nós somos chamados, e nós sentimos o chamado de Deus no coração, seja para salvação, para cura, para libertação, nós temos que dar um passo. Há relatos nos evangelhos que Jesus foi até uma pessoa, como o caso do lunático, se você ler depois Marcos 5, Jesus atravessa o mar para ir até Gadara e libertar aquele homem que estava fora de si. Ele não tinha condições, coitado, endemoniado que estava, ele não poderia ir até Jesus. Então Jesus foi até ele. Mas na maioria dos casos, se você quiser fazer uma leitura, quase que um estudo, você vai perceber que Jesus se fazia presente num lugar, divulgava-se que ele estava naquele lugar e as pessoas que queriam, iam. E foi o que aconteceu nesse dia. E Jesus começou a pregar a palavra, ensinar a palavra, que é o mais importante.
é você saber pela palavra a vontade de Deus. É claro que Deus quer curar, Ele quer curar os doentes, Ele quer libertar os encarcerados. Mas sabe o que Jesus quer mesmo? Jesus quer que você se converta para a salvação, para que você vá ao céu. Porque esse é o principal, a promessa que Ele nos fez, o apóstolo João escreveu, é a vida eterna. Essa é a promessa, a vida eterna. Então Jesus foi pregando, foi anunciando a palavra. Aí, no meio daquele culto, e esses amigos aqui que nós estudamos, eles chegaram atrasados porque eles tinham um motivo peculiar, não é porque eles eram negligentes com o horário. Não seja negligente com as coisas de Deus, com o horário de culto. O culto é 7h30, você tem que estar lá antes. O culto de domingo é às 9 da manhã, você tem que estar lá às 8h45 no máximo. Mas eles chegaram atrasados e eles vieram porque eles estavam conduzindo um paralítico trazido por 4. 5 pessoas naquele culto chegaram atrasadas. Um paralítico carregado por 4 amigos. E eles não puderam se aproximar, chegaram atrasados. Imagina que se tivesse chegado no início do culto, haveria um lugar, mas não tinha, porque eles estavam atrasados por causa da multidão. Então eles descobriram o telhado, subiram lá o paralítico em cima do telhado, fizeram um buraco e baixaram um leito em que jazia o paralítico. Aí nós lemos no verso 5, e Jesus, vendo-lhes a fé. Pastor, o que precisa para eu ser salvo, para eu ser curado, para eu ser liberto, para eu mudar a minha vida? A minha vida está uma bagunça, um caos. O que eu preciso fazer? Você precisa só crer. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Esses homens, inclusive o paralítico, os 4 amigos e o paralítico, inclusive e principalmente o paralítico, tinham fé porque possivelmente eles já estavam ouvindo sobre Jesus. De alguma maneira, eles acompanhavam o que Jesus estava pregando e fazendo. Por isso que é importante você participar de uma reunião, de um culto, de uma pregação. Nós temos aqui, por exemplo, na Rede Massa, eles editam depois essa mensagem, postam em outras horas, mas eu estou ao vivo numa quarta-feira, dia 28 de junho, 6h16 da manhã. Aqui na Rede Massa nós temos o Show da Fé com o missionário R.R. Soares, nós temos esse programa, o Paraná na Graça, ao vivo. Nós temos a edição da madrugada, eu prego bastante na madrugada. Você precisa, como esses homens, ir alimentando o teu coração da palavra. Se enchendo de fé, senão você não recebe a bênção. Não tem como receber a bênção, não tem como receber a salvação, não tem como receber a cura divina, não tem como receber a libertação, não tem como se levantar de onde você está se você não encher o coração de fé. Uma vez tendo enchido o coração de fé, as coisas vão concorrendo. Veja, eles naquele dia, e tente imaginar como foi a manhã daquele dia, ou como foram os preparativos para eles levarem aquele homem até Jesus. E qual era a expectativa? Qual era a fé? Que ele seria curado. Imagine a conversa deles. Amanhã, hein? Talvez quando cada um foi para a sua casa descansar. Olha, amanhã eu passo aqui, 8h15 da manhã, vou te pegar, vamos aí, a gente toma um café. E o homem está lá, paralítico, não se movia. Nós vamos levar você para Jesus. Ah, que bênção, vai ser o seu dia. Um falando com o outro ali. Todos eles tinham fé, o paralítico e os 4 amigos. Deve ter chegado cedo, tomaram um café da manhã, possivelmente fizeram uma oração. Deus, usa Jesus hoje para que eu seja curado. Eu ouvi tantos milagres de Jesus e foram. Aí eles chegam no culto, a casa está abarrotada, não tem como. Ah, não vamos desistir. Jesus cura as pessoas, nós estamos nessa expectativa, vamos encontrar uma maneira. Não sei quem deles olhou. E se a gente subisse no telhado da casa? E se a gente fizesse um buraco? Será? Ah, não, vamos fazer isso mesmo. Será que o dono da casa não vai se chatear? Depois aí eu arrumo, sei lá, talvez tivesse ali um marceneiro, um pedreiro, um Joel da vida que faz tudo. Não, depois eu arrumo.
Então vamos lá. Subiram na casa lá, no telhado. Um deles deve ter abriu, e aí aquele que abriu o buraco no telhado já viu Jesus. Porque ele abriu o buraco bem em cima onde Jesus estava. Ele já viu Jesus, ele deve ter percebido no olhar de Jesus, no rosto de Jesus, a aprovação. Sabe aquela cara que diz sem falar nada, aquele sorriso que fala, aquele olhar que comunica a ação, como se estivesse aprovando tudo, estava aprovando tudo. Aí vem com o paralítico, cuidado para... Sei lá, se tivesse um engraçado, e o pastor Nivaldo, que é engraçado, falou, cuidado para não derrubar o paralítico, senão ele vai ficar mais paralítico ainda. Aí subiram ali, desceram. Quando eles descem o homem até Jesus, podemos dizer, a obra já estava completa. A parte deles, a parte da fé, a parte da ousadia, a parte da crença, tinha sido executada com louvor, irretocáveis nas ações dele. Desde os preparativos, que a gente só imagina, não estão na Bíblia, mas é óbvio que houveram, a caminhada deles até aquela casa, a maneira como eles lidaram com a primeira negativa, não deu para chegar perto de Jesus, vamos embora, não, nós viemos aqui hoje para ver o nosso amigo curado, e nós só vamos sair daqui quando o nosso amigo estiver curado. Até que eles fazem tudo que nós já mencionamos e ali está. Aí Jesus olha e vê a fé deles, de todos eles. Como é bonito e como deve ser prazeroso para Jesus quando ele nos vê com fé, quando ele vê um empresário falido, com fé, quando ele vê uma esposa com problemas no casamento, mas com fé, quando vê um pai de família com problemas financeiros, mas com fé, quando ele vê um doente lá no hospital, você aí no hospital, internado, com um diagnóstico terrível, mas com fé. É isso que Jesus espera de nós, que ao olhar para mim, ao olhar para você, ao olhar para nós, ele nos veja com fé. Pastor, mas a minha situação é difícil, e a deles, e a do paralítico, era uma situação fácil. Gente, ele era paralítico, isso aqui eu não preciso nem filosofar para dizer, porque é óbvio que ele era um homem que ele não podia trabalhar, ele não podia ir levar a filha dele na escola, ele não podia nada. A paralisia é uma enfermidade que paralisa, o nome já é paralisia. Para a vida da pessoa, para tudo, sei lá, se ele tinha sonhos e planos, não tem o que fazer, mas ele tinha fé. Aí Jesus, para a gente não se atrasar muito, olha para ele e fala assim, filho, teus pecados estão perdoados. Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Não vamos entrar na conversa dos fariseus, mas a primeira coisa ali é que aquele homem estava sendo perdoado dos pecados. Eu não vou ser leviano para dizer que a paralisia dele era por conta de pecados. Não vou ser leviano. Há quem faça isso, eu não tenho essa coragem, essa petulância. Seja como for, o pecado era a pior paralisia daquele homem. Tua pior paralisia, teu pior problema é a questão do pecado. Agora, se você pela fé se apropriar do perdão, receber o perdão, o que vem depois vai ser automático. E aí Jesus, conhecendo logo em seu coração que assim arrazoavam, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque depois que nós somos perdoados, reconciliados com Deus,
depois que o sangue de Jesus nos purifica, depois que nós somos livres do sentimento de culpa. Você não tem um sentimento de culpa pelas coisas que praticou, que pensou, que fez no passado? Não é verdade? Essa culpa, esse peso. Na hora que você é perdoado, o resto, para Jesus, ele falou, o que é difícil para mim? Perdoar, curar, levantar o empresário falido? O que é difícil? Para Jesus nada é difícil. Ele é Senhor sobre todas as situações, Ele é Senhor sobre a tempestade, Ele é Senhor sobre a morte, Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos. Por isso que eu falei, uma vez que a pessoa pela fé chegou perto de Jesus, o resto é fácil. E aí Jesus olhou para ele e falou, você está perdoado, você é meu filho agora, e levanta e vai andar. E o homem, poder de Deus, veio do alto da cabeça, à planta dos pés, passou pela parte paralítica do corpo e agiu em tendões, em músculos, em célula, em tecido celular, e que estava definhado, que estava apodrecido, que estava amortecido, na medula, eu não sei por onde passou, tudo ali, restaurou e aquilo me colocou de pé. E ficou de pé. E Jesus pode te colocar de pé também. Aí nós lemos que ele se levantou, tomou logo o seu leito, saiu em presença de todos. No final do culto ali, aquele homem saiu andando. E todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É claro que foi Jesus, é claro que é Deus, é claro que é o Espírito de Deus, é claro que é a unção. Mas foi a fé daqueles homens que provocou, por assim dizer, Deus a operar aquele milagre. Onde está a tua fé? Você quer ter fé como aqueles homens tiveram? Como aquele paralítico teve? Então ouça mais a palavra. Fique mais perto da pregação da palavra e você terá fé para ser curado e liberto e salvo e abençoado. Amém?